Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A notícia que está sacudindo o futebol brasileiro nesta manhã não poderia ser mais surpreendente. Rafael Veiga, camisa 23 e um dos maiores símbolos recentes do Palmeiras, teria acertado sua transferência para o maior rival, o Corinthians. Sim, você ouviu bem. O meia que levantou taças, decidiu clássicos e se consolidou como ídolo alviverde estaria de malas prontas para o Parque São Jorge. E não estamos falando de um simples interesse, de uma sondagem ou de uma conversa de corredor, mas de uma negociação considerada avançada e praticamente concluída. O choque foi imediato, porque ninguém esperava que Veiga, tão identificado com a torcida palmeirense, ousasse atravessar o muro que separa dois dos maiores clubes do Brasil. O rumor de bastidores começou como um sussurro, mas rapidamente virou gritaria nas redes sociais, com torcedores incrédulos diante da possibilidade. Há quem diga que o anúncio pode acontecer ainda nesta semana, o que transformaria um clássico já inflamado em algo ainda mais explosivo. A palavra que se repete entre jornalistas, comentaristas e torcedores é traição. Afinal, como explicar um dos grandes ídolos recentes do Palmeiras vestindo o manto alvinegro? Para entender o tamanho desse choque, precisamos lembrar o papel que Rafael Veiga teve no crescimento do Palmeiras nos últimos anos. Desde que chegou ao clube, ele enfrentou períodos de oscilação, mas se transformou em peça fundamental na era de conquistas comandada por Abel Ferreira. Decisivo em finais de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Veiga construiu uma relação de idolatria com a torcida. A cada gol marcado em clássicos contra o Corinthians, o meia celebrava com intensidade, reforçando a imagem de símbolo palmeirense. Agora, ver esse mesmo jogador negociando com um rival histórico soa como uma inversão de valores, quase como se a história fosse reescrita de maneira cruel. Muitos palmeirenses afirmam nas redes que se sentem traídos, como se um irmão tivesse decidido cruzar para o lado inimigo. Há até quem faça comparações com outras transferências históricas que deixaram cicatrizes no futebol, mas essa, em especial, parece carregar um peso ainda maior, justamente porque envolve dois clubes que vivem em constante embate pelo título de maior do estado e até do país. Nos corredores da diretoria corintiana, a informação é tratada como uma jogada de mestre, um verdadeiro checkmate no rival. Enquanto o Palmeiras se orgulhava de manter suas estrelas e planejar o futuro com estabilidade, o Corinthians vinha sofrendo com dificuldades financeiras e questionamentos sobre a qualidade do elenco. A chegada de Veiga, caso realmente se confirme, representaria não apenas um reforço técnico de altíssimo nível, mas também um impacto psicológico imenso. O recado seria claro: o Corinthians está vivo, disposto a reerguer-se e a reconquistar sua hegemonia. Internamente, comenta-se que o presidente corintiano enxergou nessa oportunidade um golpe de marketing esportivo capaz de incendiar a torcida, aumentar receitas com camisas e recolocar o clube no centro das atenções. Ao mesmo tempo, os palmeirenses vivem um misto de raiva e incredulidade. Não é apenas a perda de um jogador, mas a sensação de vulnerabilidade diante do rival. O silêncio da diretoria do Palmeiras, até agora, só alimenta ainda mais as especulações, e cada minuto sem esclarecimentos soa como confirmação de que algo grande realmente está prestes a acontecer. Nas arquibancadas virtuais, a discussão não para. Em grupos de WhatsApp, fóruns e páginas de torcida, a revolta se mistura com teorias conspiratórias. Alguns acreditam que Veiga teria se sentido desvalorizado pelo Palmeiras nos últimos meses, especialmente após o protagonismo crescente de outros nomes do elenco. Outros defendem que o Corinthians ofereceu não apenas um salário maior, mas também bônus de produtividade e um projeto esportivo ousado, com a promessa de montar um time competitivo para brigar por títulos já em 2025. A torcida alvinegra, por sua vez, já sonha com a camisa 10 sendo carregada por Veiga e imagina o jogador decidindo um derby na Neoquímica Arena, agora a favor do Timão. Essa expectativa contrasta com o desespero dos palmeirenses, que falam em queimar camisas, apagar fotos e transformar o ídolo em inimigo. É impressionante como o futebol consegue transformar heróis em vilões em questão de segundos, e Veiga, que até ontem era exaltado como símbolo de raça, já começa a ser retratado como Judas por parte da torcida.
Se olharmos para o histórico do futebol brasileiro, veremos que casos de jogadores que trocaram de lado em rivalidades históricas sempre renderam polêmicas gigantes. No entanto, a possível ida de Rafael Veiga para o Corinthians parece carregar um tempero especial. Primeiro, porque ele não é apenas mais um jogador do elenco palmeirense, mas talvez o mais importante da atual geração. Segundo, porque não há qualquer indício de queda de rendimento que justificasse uma saída natural. Pelo contrário, Veiga continua sendo decisivo e querido pela comissão técnica. Isso torna tudo ainda mais estranho e intrigante. A narrativa ganha força justamente porque parece improvável, mas ao mesmo tempo crível, já que o futebol vive de reviravoltas inesperadas. O que se sabe é que as negociações avançaram em sigilo, o que reforça a ideia de que não se trata apenas de especulação, mas de um plano cuidadosamente articulado para surpreender a todos. E nesse ponto, a torcida do Corinthians vibra, porque se há algo que o Timão adora é vencer não apenas dentro de campo, mas também fora dele, no território da rivalidade. O impacto de uma transferência como essa pode ser medido também pelo efeito dominó no mercado de jogadores. Se Veiga realmente assinar com o Corinthians, o Palmeiras terá que se movimentar rapidamente para encontrar um substituto à altura, o que não será tarefa fácil. A janela de transferências ainda está aberta, mas opções de qualidade e com perfil de liderança não aparecem todos os dias. Além disso, os clubes rivais já sabem que o Palmeiras estará pressionado, o que pode inflacionar negociações. Do lado corintiano, a chegada de Veiga pode atrair outros nomes, jogadores que enxerguem no Timão um projeto sólido e ambicioso. É como se uma peça importante fosse colocada no tabuleiro, mudando o rumo de todo o jogo. O futebol brasileiro é cheio de reviravoltas, mas algumas mexem diretamente com a emoção da torcida, e esta, sem dúvida, é uma delas. O rumor se espalha como fogo em palha seca, e cada detalhe que vaza só aumenta o frisson. A pergunta que todos fazem é: será mesmo verdade ou estamos diante de uma das maiores cortinas de fumaça já vistas no futebol? O mais impressionante dessa história é como ela parece ter surgido de repente, sem qualquer indício prévio. Rafael Veiga nunca deu sinais públicos de insatisfação, tampouco se envolveu em polêmicas recentes com a diretoria ou a comissão técnica do Palmeiras. Pelo contrário, sempre se mostrou profissional, centrado e comprometido com os objetivos do clube. É justamente essa imagem que torna o rumor ainda mais impactante. A sensação é que algo foi construído nos bastidores de maneira silenciosa, quase conspiratória. Torcedores palmeirenses se perguntam como ninguém percebeu movimentos de bastidores que, aparentemente, estavam acontecendo há semanas. O Corinthians, conhecido por jogar duro em negociações, teria se aproveitado do momento certo para avançar com uma proposta irrecusável, mexendo com a cabeça do jogador. E é nesse clima de mistério que a história ganha contornos de novela, com direito a traição, drama e suspense. Muitos jornalistas esportivos afirmam que, mesmo que a negociação não se concretize, a simples possibilidade já deixou marcas profundas no relacionamento entre Veiga e a torcida palmeirense. O lado humano dessa história não pode ser ignorado. Jogadores de futebol, apesar de todo o glamour, são profissionais que buscam valorização, estabilidade e reconhecimento. Se realmente houve uma proposta financeira mais vantajosa, é natural que Veiga tenha, ao menos, ouvido com atenção. Mas para a torcida, isso pouco importa. No imaginário popular, o jogador que veste a camisa de um clube precisa ser fiel até o fim, principalmente quando se trata de ídolos. Esse choque entre a visão pragmática do atleta e a visão passional do torcedor é o que alimenta a polêmica. Os palmeirenses que veneravam Veiga agora se sentem traídos, como se um laço afetivo tivesse sido rompido de maneira brusca. Já os corintianos enxergam nele a chance de resgatar a autoestima, mostrando que o clube ainda tem força para atrair grandes nomes, mesmo que vindos do maior rival. Essa disputa de narrativas cria um cenário inflamado, em que cada novo detalhe pode virar combustível para discussões intermináveis. No meio dessa tempestade, o próprio Rafael Veiga ainda não se pronunciou publicamente, o que aumenta o suspense. Seu silêncio é interpretado de formas diferentes pelas duas torcidas. Para os palmeirenses, é um sinal de que ele não tem coragem de negar o rumor porque sabe que é verdade.
para os corintianos, é uma forma estratégica de não atrapalhar o anúncio oficial, que estaria sendo preparado com toda a pompa e circunstância. Esse vazio de informações oficiais abre espaço para que cada portal, cada jornalista e cada torcedor construa sua própria versão dos fatos. Alguns afirmam que o jogador já realizou exames médicos em sigilo, enquanto outros garantem que ainda faltam detalhes contratuais. A única certeza é que o silêncio grita mais alto do que qualquer declaração, porque ele mantém viva a chama da especulação. E no futebol, quando não há uma resposta clara, o rumor acaba ganhando mais força do que a própria verdade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Outro ponto que merece destaque é o impacto que essa suposta negociação já está gerando na preparação para os próximos clássicos. Imagine o clima de um derby com Veiga defendendo o Corinthians. A rivalidade, que já é naturalmente explosiva, ganharia contornos de guerra esportiva. Torcedores já projetam cânticos, provocações e até protestos para marcar esse momento histórico. Do lado do Palmeiras, o clássico seria encarado como uma ferida aberta, uma espécie de confronto de honra para provar que ninguém é insubstituível. Do lado do Corinthians, seria a chance de mostrar que o rival não é invencível e que a camisa alvinegra ainda exerce um magnetismo especial. O futebol vive dessas narrativas, e uma mudança de lado tão radical como essa é capaz de transformar uma temporada inteira. Não se trata apenas de uma contratação, mas de um acontecimento que pode redesenhar o mapa emocional do futebol paulista por anos. Dentro do elenco do Palmeiras, especula-se que a notícia também causou impacto. Companheiros de Veiga teriam sido pegos de surpresa, já que não havia qualquer indício de insatisfação nos treinos ou nos jogos. Alguns jogadores, inclusive, estariam tentando convencer o meia a recuar da decisão, lembrando do carinho da torcida e do legado que ele construiu no clube. No Corinthians, por outro lado, a expectativa é de festa. A possibilidade de contar com um jogador desse nível gera entusiasmo imediato, elevando a moral do grupo e criando uma sensação de que um novo ciclo está prestes a começar. O vestiário alvinegro já imagina Veiga como referência técnica, alguém capaz de mudar o destino de jogos complicados e de ser protagonista em momentos decisivos. A diferença de reações mostra como o futebol é imprevisível e como as emoções podem mudar radicalmente dependendo do lado em que você está. Por fim, resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que já entrou para a história, mesmo sem um desfecho oficial. Se Veiga realmente fechar com o Corinthians, será lembrado para sempre como protagonista de uma das maiores reviravoltas da rivalidade paulista. Caso contrário, se tudo não passar de especulação, ainda assim ficará uma marca na relação entre ele e a torcida palmeirense, que já demonstrou sentir-se traída. O rumor pode ter consequências duradouras, porque no futebol a memória é longa quando se trata de paixões. Para o Corinthians, o simples fato de ter mexido com o emocional do rival já é considerado uma vitória fora de campo. Para o Palmeiras, é um alerta de que até mesmo seus ídolos podem ser seduzidos pela força do inimigo. O que é certo é que essa história já conquistou espaço nos bares, nos programas esportivos e nas conversas de arquibancada. E, independentemente do final, já se transformou em um daqueles episódios que definem a intensidade e a imprevisibilidade do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!